Organização e arrumação. Você sabia que essas duas palavras têm um significado diferente? Eu sou a Fê, do canal Se Organize, e quero falar com você sobre organização do seu ateliê. Mas antes, eu quero te contar como eu comecei a falar sobre organização de ateliê. Eu comecei como personal organizer de casa, então eu dei muitas palestras em algumas empresas como a Leroy Merlin, a Camicado, algumas igrejas também. Então eu falava sobre organização de closet, organização de armários, de despensa, ensinava também algumas dobras, como a dobra do tão temido lençol de elástico, dobra de meias, dobra de cueca box, dobra, enfim, todas as dobras que você possa imaginar. E quando eu comecei a trabalhar no ateliê, quando eu montei o meu ateliê, eu senti a necessidade de trazer a organização para dentro do meu ambiente de trabalho, já que é um espaço onde eu passo a maior parte do meu tempo. Eu passo aqui no meu ateliê, né? Então aqui é onde eu trabalho, é onde eu estudo, aqui é onde eu oro, aqui é onde eu agradeço, aqui é onde eu planejo a minha semana. Então esse ambiente, ele precisa ser um ambiente organizado. Esse é um ambiente que precisa ser um ambiente aconchegante. Então eu quero falar para você que é possível sim você ter o seu ambiente de trabalho também com essas características de organização, um ambiente que transmite paz. Então, você pode me dizer o seguinte: Fê, então esse vídeo não é para mim, porque eu nem tenho um ateliê ainda. Eu tenho um espacinho aqui que eu uso do lado do meu sofá, eu tenho um espacinho aqui que é um cantinho só, é meu cantelier. Então esse vídeo é para você sim, e eu vou te contar que quando eu comecei apenas com uma máquina de costura e 2 metros de tecido e uma tesoura. Era o que eu tinha. E aí a gente começa pequeno mesmo, né? A gente começa com espacinho, o meu espacinho ele era apoiado na mesa da cozinha, na mesa da casa, onde a gente fazia as refeições. Então, quando a gente ia fazer ali as refeições, tirava a máquina, tirava tudo aquilo que eu estava usando no cantinho, aí a gente usava a mesa e depois voltava com todo esse trabalho, né, de montar tudo de novo, de voltar da onde tinha parado, e fiquei assim por uns 2 anos trabalhando nesse modelo de ateliê, que eu não posso chamar, não posso dizer que não era o meu ateliê, era o meu ateliê, era a realidade que eu tinha. E eu acredito que nem todo mundo começa, né, com espaço, com ambiente, com um cômodo separado só para isso, né? A gente vai crescendo e esse é o processo natural da vida, né? E passei uns 2 anos nesse modelo de ateliê, até que eu tive a ideia de ter um espaço maior. Eu tive uma necessidade também, porque daí começou a entrar algumas encomendas, e eu nem sabia que eu ia trabalhar realmente com isso, né? Eu comprei alguns tecidos com a ideia de que, eu vou fazer alguma coisa para vender, se não der certo eu faço para mim mesma, e sem até muita expectativa. E aí eu comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar, e aí comecei a precisar de um estoque maior de tecidos, comecei a precisar de um estoque maior de linhas, de aviamentos em geral. E aí eu percebi que eu precisava de um espaço e que eu tinha essa possibilidade usando a minha lavanderia. Então o que eu fiz? Eu reservei um espacinho ali na lavanderia e coloquei a minha máquina de costura lá. Eu tinha uma máquina doméstica, né? Então eu fui na marcenaria, comprei uma tábua, coloquei a máquina em cima, chamei de minha mesa. E lá fiquei 8 anos, dividindo o meu espaço, o meu ateliê com a minha lavanderia. Então, de um lado tinha a minha máquina de costura, do outro lado tinha a máquina de lavar. E aí tinha varal e tinha tecido. E foi assim até que eu pude ter esse espaço aqui, que hoje é um cômodo da minha casa, que é separado só para o meu ateliê.
Então, hoje eu tenho um ateliê nesse formato. Mas nos outros 2 formatos que eu tinha, eu também precisava da organização, assim como eu preciso hoje. Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Não importa a fase que você esteja vivendo do seu ateliê, que a organização ela é muito bem-vinda e necessária. Então, eu quero te falar quais são os benefícios, quero te falar qual que é a diferença entre você organizar o seu ateliê, entre você só arrumar o seu ateliê, e quero te falar quanto que você precisa investir para você organizar isso. Então fica nesse vídeo que tem muita informação legal aqui. Bom, a arrumação ela é diferente da organização. Quando você arruma o seu ateliê, você não está devolvendo as coisas, cada coisa para o seu lugar. Quer ver um exemplo? Você acabou de fazer uma bolsa, vamos dizer aqui que você é uma artesã que faz bolsas de patchwork. E aí, a gente sabe que o patchwork usa muitos tecidos, uma variedade enorme de tecidos, né? Uma quantidade grande. E às vezes 4 tipos de tecido, às vezes 10 tipos de tecido, enfim. E aí você tá com seus tecidos todos dobradinhos lá bonitinho. Aí você, para usar um pedaço, você teve que tirar ele do lugar, fazer o seu projeto ali. Quando você termina, sua peça ficou linda, maravilhosa, ficou um espetáculo para você tirar suas fotos e postar no Instagram. Mas o que o Instagram não mostra é o estado que o nosso ateliê fica quando a gente termina um projeto. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra, né? Porque pra gente criar, a gente precisa bagunçar. É assim mesmo. Mas imagina que você tá com a sua peça linda, mas com o seu ateliê de perna pro ar. E aí liga uma cliente sua e fala assim: olha, tô dando uma passadinha aí, tá? Que eu quero ver o que você tem aí de pronta entrega. E aquele ateliê tá daquele jeito. E aí você pensa assim: nossa, ela não tem um lugar aqui para ela apoiar uma bolsa, né? Não tem uma bancada livre. E só que não dá tempo de voltar cada coisa pro seu lugar. E aí o que você faz? Pega uma gaveta, um armário, soca tudo lá dentro e aparentemente ficou tudo organizado. Aparentemente, né? Porque daí você abriu o armário, tá tudo lá. Então isso é uma arrumação. Você resolveu o problema, mas não organizou os seus tecidos no devido lugar. Então, a organização é o quê? É você voltar cada peça, cada item que você usou para sua casinha. Existem técnicas, daí já é um outro assunto, né? Existem técnicas para você saber qual a melhor casinha, a melhor forma de organizar. E aí, cada coisa precisa ter o seu lugar. E isso é uma organização. Quando os itens voltam para sua casinha. É como a gente. A gente não tem a nossa casa? E aí a gente passa o dia fora e a gente quer voltar para nossa casa. É o nosso lar, é o nosso ambiente de descanso, é o nosso ambiente onde a gente vai recarregar as energias. Então, os itens, quando eles voltam para o lugar, né, então eles estão ali no lugar certo, né? É o que a gente faz toda noite. A gente sai para trabalhar, volta para o lugar certo, nossa casa. E então essa é a grande diferença entre a organização e a arrumação. Você sabia que você tem muitos benefícios quando você tem o seu ateliê organizado? O principal benefício aliás, eu posso falar que são os principais benefícios, porque são 2. Você tem um benefício de ganho de tempo e você tem um benefício de dinheiro, de economia de dinheiro. Por quê? Vou explicar cada um dos 2. Quando você tem o seu ateliê organizado, cada coisa volta para o seu lugar. Imagina assim que você guarda os teus tecidos todos num armário. E aí você precisa fazer um projeto e aí você abre esse armário, tá tudo lá.
Tá tudo lá. Então você sabe que tecido que você tem, que tecido que falta você comprar, que tecido que vai combinar com qual, porque você tem todos ali no mesmo lugar. Isso é uma organização fundamental, isso é uma organização. Esse é o grande princípio da organização. Então, quando você abre o seu armário e vê que todos os seus tecidos estão ali e você consegue visualizar, tá tudo no teu campo de visão ali, todos os teus tecidos, quando você for comprar tecido, você sabe qual você precisa comprar e qual você não precisa comprar. Então, esse é um grande benefício. Benefício de tempo, quando você visualiza o tecido que você vai usar para a tua peça. Você tem dois grandes benefícios quando você tem o seu ateliê organizado. O primeiro deles é de dinheiro, ganho de dinheiro, economia de dinheiro. Por que economia de dinheiro? Porque quando você tem um controle do seu estoque, quando você tem a sua... Você tem dois grandes benefícios. Você tem dois grandes benefícios em organizar o seu ateliê, na organização do seu ateliê. Um deles é ganho de tempo. Porque se você tem o seu ateliê organizado, entrou um pedido, por exemplo, entrou um pedido de uma nécessaire com tecido com tema de leãozinho. Uma nécessaire para um bebê com tema de leãozinho. E aí você pensa assim, ai, não sei se eu tenho, porque se eu tiver esse tecido, não sei nem onde tá. Aí você vai lá e compra outro tecido. Então você gasta dinheiro e gasta tempo. Você tem dois grandes benefícios. Você tem dois grandes benefícios quando você tem o seu ateliê organizado. Um deles é de tempo. Por quê? Imagina assim que você recebe uma encomenda de uma nécessaire com o tema de leão. E aí você pensa assim, eu acho que eu não tenho esse tema, então eu vou precisar comprar. E aí você gasta todo o seu tempo indo até o seu fornecedor, comprando o mais tecido de leãozinho. E aí quando você faz a peça, você descobre que você tinha sim aquele tecido. Mas foi dinheiro perdido? Não, dinheiro perdido não foi. Mas foi um dinheiro investido desnecessário. Então, tudo aquilo que a gente gasta com o nosso ateliê, sendo que a gente já tem, quando a gente compra de novo algo que a gente já tem, a gente está tendo um estoque desnecessário. Então, a gente está tendo um investimento em alguma coisa que não tinha necessidade, pelo menos no momento. Perder você não vai, porque nós não trabalhamos com produtos perecíveis, mas você está empatando dinheiro, que é um dinheiro que você poderia estar indo no cinema com os seus filhos, você poderia estar tomando um café da tarde com uma amiga, enfim. Né? Então, quantas vezes a gente reclama, puxa, eu não tenho dinheiro? E às vezes a gente tem sim, a gente tem ali uma movimentação boa no nosso ateliê. O que a gente não tem é organização de estoque, organização do que a gente tem na nossa despensa do nosso ateliê. Organização, ela traz também economia de dinheiro, porque imagina assim que você comprar um monte de coisas, que quando você chega, você percebe que você já tinha, você poderia estar comprando outras coisas que você planeja ter aí no seu ateliê, mas que você acha que não sobra dinheiro. Então, quando você tem o seu ateliê organizado, você ganha tempo, você ganha dinheiro, você sabe
que tem aquele tecidinho ali, você abriu o seu armário, pegou o tecido e acabou. Você não precisa ficar procurando um pouquinho de tecido que você tem numa caixa, outro pouquinho de tecido que você tem arrumado, tá até arrumado, tá guardado, mas tá só arrumado. E aí você tem um pouquinho numa caixa, outro pouquinho outra caixa, outro pouquinho outra caixa, então você gasta ali um tempão do seu dia procurando o tecido que você sabia que você tinha do leãozinho, né? Então é uma frase que eu escuto bastante, que diz assim: eu me acho na minha bagunça. Ok, não tiro, não desacredito dessa frase, não. Eu vejo realmente muita gente se achando na bagunça, mas demora, hein? Demora. É mais vantajoso você ter um ateliê organizado. Então, com esses dois benefícios já é o suficiente para você manter aí a organização do seu ateliê. E não importa o quão pequeno ele seja, não importa o quão grande ele seja, todos nós precisamos de ter o nosso ateliê organizado. Sabia que quando a gente organiza o nosso ambiente, a gente vai organizando também a nossa mente, a gente vai organizando também a nossa vida. Porque um ambiente desorganizado traz bagunça para dentro do nosso cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Que o ambiente organizado ele traz paz, ele traz organização também e vai trazendo essa organização também para a nossa vida. Isso é muito importante. E aí você pode me perguntar o seguinte, que é uma pergunta muito frequente. Quanto que eu preciso investir? Quanto de tempo e quanto de dinheiro? Porque me parece que uma organização, ela leva tanto tempo que eu acho que não compensa não, hein? Ser uma pessoa organizada. Porque, nossa, só de dobrar tecido, sabe quanto tecido que eu tenho aqui, Fê, pra você estar falando isso? Eu tenho muito tecido aqui. E aí o tempo que eu vou gastar dobrando eles, sei não se compensa, hein? Pois é, compensa, posso te garantir que compensa sim, porque quando você tiver uma encomenda e você for direto ao ponto, você vai perceber no dia a dia o quanto a organização é lucrativa. No dia a dia, de você saber onde está uma peça, você gastou mais do que 5 minutos para procurar algo. Uma dica de ouro essa, hein? Se você gastou mais de 5 minutos para achar algo no seu ateliê, isso não está organizado, isso está arrumado. Então, quanto investir de tempo e quanto investir de dinheiro em organização? São as perguntas recorrentes que eu tenho. Quanto você investir de tempo? A organização do ateliê, nós sabemos que como nós temos muitos itens no nosso ateliê, a gente sabe que se você for parar para organizar tudo de uma vez, talvez você se sinta até desmotivada, porque nós temos tantos itens no ateliê de costura. A gente tem linha, a gente tem agulha, a gente tem viés. Não sei se é essa a tua realidade, tá? A tua lista pode ser diferente da minha, mas daí a gente tem zíper, a gente tem toda a parte de papelaria também, e cianinha, botões, ilhós, enfim, são tantos os itens que eu nem consigo numerar aqui, que se você parar para organizar tudo de uma vez, você vai ficar piradinha e vai desistir da ideia. Então a dica que eu te dou é organizar um pouquinho por dia. É possível sim. É possível sim manter um ateliê organizado. É possível sim. Cada item que você tem no seu ateliê, por mais que a lista seja gigante, é possível sim organizar cada item. Existem técnicas para cada tipo de acessório, existem técnicas para cada tipo de aviamento que você tem aí no seu ateliê. Mas eu posso te garantir que é possível manter um ateliê organizado. É possível ter um ateliê organizado. E é possível manter um ateliê organizado. Então, quanto de tempo você vai gastar nisso? O tempo que você tiver.
Sobrou 2 minutinhos aqui, organiza as linhas. Sobrou 3 minutinhos ali, sobrou 1 hora, ótimo, perfeito. Mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue conciliar, né? A gente tem a casa, a gente tem os filhos, a gente tem o ateliê e quantas pessoas também acabam tendo que estudar e trabalhar fora e o ateliê é uma segunda fonte de renda. Então não importa a sua realidade. Não importa qual seja a sua realidade hoje, não importa em qual fase você está do seu ateliê. Todo ateliê precisa ser organizado para que você tenha os benefícios de tempo e de dinheiro. Uma das perguntas recorrentes que eu recebo aqui é: quanto que eu preciso dispor de dinheiro com organizadores? Mas eu vou te falar uma coisa. O mais importante é a metodologia que vai ser usada para a sua organização, para a organização do seu ateliê, do que os utensílios que você vai usar. Porque muitas vezes você consegue usar itens que você tem na sua casa mesmo. Então, o importante é a metodologia, é você ter uma organização que atenda à sua necessidade. Porque dentro da organização não existe certo e errado. Dentro da organização existe aquilo que funciona para o seu ateliê, para a sua realidade. Então, eu gosto de dar dica de ouro. Uma das dicas de ouro que eu vou dar agora é a seguinte: mantenha sempre organizado o seu ateliê com itens perto do seu trabalho, da sua área de trabalho ali. Então, por exemplo, no meu ateliê aqui, eu tenho a área de trabalho que fica na minha frente aqui, a minha máquina de costura reta. Então, ali, o que eu preciso para ter uma rapidez ali na minha produção? Eu preciso ter à mãos a minha tesoura, eu preciso ter a mão perto as linhas que eu vou usar. Eu gosto de ter perto também os viés que eu vou estar utilizando para as peças. Então, eu já tenho ali tudo ao alcance das minhas mãos, tudo que eu vou precisar para usar ali com aquela máquina. Então, desse lado de cá, eu tenho o quê? Eu tenho as minhas bordadeiras. Então, por isso que eu tenho meu painel de linhas, onde eu coloco todas as minhas linhas aqui, e então elas estão perto da bordadeira, né? Então não adianta eu ter a minha bordadeira aqui e ter lá do outro lado do meu ateliê as linhas. Então isso vai dificultar no meu dia a dia, né? Então essa dica que vale ouro, tô dando aqui para você de primeira mão. Tenha os acessórios sempre à mão, perto da máquina ou perto da... Tô falando da máquina, mas isso serve para todos os ambientes do seu ateliê, né? Pequenos ambientes que seja, mas você tem ali onde você corta, o espaço onde você corta seus tecidos. Então ali você precisa ter a sua tesoura, você precisa ter o seu cortador circular, se você usa, você precisa ter a sua régua, enfim, você precisa ter os acessórios que você vai usar ali para fazer o corte. Aí você tem uma outra bancada onde você faz toda a parte burocrática, né? Então, eu faço aqui, por exemplo, no meu ateliê, eu monto algumas matrizes para as clientes, então eu monto no computador. E então eu tenho uma bancada só com o meu material de escritório ali, onde eu uso também para fazer os meus estudos da faculdade, né? Então eu estudo ali na mesma bancada, então eu tenho um escritorinho, um espaço reservado só para escritório aqui no meu ateliê. Então é lá que eu tenho as canetas, que eu tenho toda a minha parte de papelaria fica ali. Então eu tenho uma outra parte aqui que é a parte da minha máquina overlock. Então lá eu tenho próximas coisas que eu vou utilizar nessa máquina. Então sempre uma tesourinha à mão, isso é fundamental para, dependente do tipo de máquina que a gente está usando, todas elas precisam de uma tesourinha à mão, né? É o principal acessório, né? Depois da linha, é o principal acessório. Então, mantenha uma tesourinha
em cada máquina. Se você tem várias máquinas aí, em cada canto do seu ateliê você dispõe de uma máquina, então você tem que ter uma tesourinha para cada máquina. Então isso facilita muito. Essa foi uma dica que algum tempo atrás uma aluna falou para mim: Fê, aquela dica que você me deu me ajudou tanto, tanto no meu dia a dia, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E eu usava sempre, ela tem o ateliê dela, são 3 máquinas, né? Então ela tem uma do ladinho da outra. Então ela tem a overlock, no meio ela tem a máquina reta e no cantinho ela tem a galoneira. Então ela tem uma cadeira para cada, é assim que dispõe o ateliê dela, e uma tesoura. Ela tinha uma cadeira para cada e uma tesoura, curioso isso, né? Uma tesoura para as 3 máquinas. Então eu fui comprar alguns insumos, né, alguns aviamentos com ela, e aí eu falei: por que você não compra uma tesoura para cada? Ela: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí depois, né, encontrei com ela de novo e ela falou assim: nossa, como valeu essa dica, como que eu nunca pensei nisso, de ter uma tesourinha para cada máquina, isso me facilita a vida, porque daí ela tava na reta e precisando da tesourinha que ela tinha acabado de usar lá na overlock. Então, assim, são dicas muito simples, né? E que você não precisa dispor de tanto dinheiro assim, mas que ajudam muito na organização, né? Então, quando se fala de investimento, tudo depende da sua realidade, do quanto vai gastar. Depende daquilo que você tem para dispor, né? Não precisa se desesperar e achar que uma organização é algo que é só para quem pode sair e comprar muitas caixas. Não, não. A organização ela pode ser feita com o que você tem dentro do seu ateliê ou com o que você pode dispor de investimento para isso. Apenas comece. Essa é a dica que eu te dou, apenas comece. Porque uma hora você finaliza. Então quem começa, termina. É arregaçar as mangas e ir organizando e pegando aqui minhas dicas e colocando em prática e você vai ter o seu ateliê organizado. Me segue no meu canal Se Organize, que tem muita dica legal para você lá. Um beijo e até a próxima!